Olá, Econotalkers, sejam bem-vindos a mais um episódio do Econotalks, o podcast oficial do Econoplus. Vocês já sabem, aqui onde nós trazemos vários conteúdos ligados à economia, finanças, mercado de capitais, investimento, onde nós falamos sobre dinheiro, onde nós falamos sobre capitalização, investimentos e tudo o que tem a ver com esse ecossistema. E hoje nós temos um episódio muito especial, temos aqui dois grandes investidores, Lopo Santos, Silveira Nunda, renda passiva e Liga do Investidor aqui conosco. Vamos trazer aqui uma abordagem muito interessante, vamos falar sobre a dinâmica do mercado de ações nessas últimas semanas com o IPO do BFA, como é que foi o movimento do mercado de ações antes da OPV do BFA e depois da OPV do BFA. Vamos analisar todo este período e nós temos aqui dois artistas do sistema financeiro que vão nos trazer aqui uma luz daquilo que tem acontecido nas últimas semanas. Sejam muito bem-vindos ao Econotalks. Aqui uma chega, esse episódio aqui é patrocinado pela Mirantes, que tem nos apoiado, tem nos dado todo esse aparato aqui para conseguirmos ter aqui as nossas gravações, os nossos episódios, etc. Lopo, Silveira, sejam muito bem-vindos aqui ao Econotalks e espero que tenhamos uma conversa muito saudável, consigamos extrair aqui o máximo de conteúdo possível e passar o máximo de conteúdo aqui para a nossa audiência. Antes de tentarmos aqui, já conversamos um monte no backstage. Deu quase dois podcasts. Já estamos aqui. Já estamos aqui um bocado com as cordas vocais um pouco secas, tanto falamos. Mas não obstante a isso, vamos ao tema. Começo aqui com o Lopo. Lopo, como é que faz uma análise assim estrutural daquilo que é o nosso mercado de capitais? Entramos agora num novo período, nós temos uma diferença aqui, o mercado de capitais antes da entrada do BFA e o mercado de capitais depois da entrada do BFA. Como é que faz essa análise comparativa entre essas duas eras do nosso mercado, antes e depois? Olha, Sérgio, obrigado pelo convite, está aqui na vossa plataforma. Eu acho que eu aceitei logo de primeira, porque para mim todas as oportunidades que me são dadas para promover a literacia financeira, eu sempre aceito. Ainda mais porque já acompanho o Econotalks há um tempo e também saúdo a vossa iniciativa no Econoplus. E todo o convite que vem de um ex-Ispitec, para mim, é assim, é um sim garantido. E aqui só tem Ispitec. Hoje o podcast é só Ispitec. Por acaso, recentemente alguém convidou-me para dar uma palestra no ISAF, eu fiquei para ISAF. Preciso me sentir confortável. Sinto um amor à casa. Mas obrigado pelo convite e acho que vamos ter uma conversa agradável para falar sobre o mercado. Olha, o mercado ainda está on fire, está a se recuperar. Eu fiz um vídeo e tenho estado a falar sobre essa operação do BFA, que efetivamente é um divisor de águas. Nós vamos nos lembrar dessa operação que até ontem a Bodiva divulgou e a Bloomberg também divulgou que foi a maior operação, a maior IPO em África. Estamos a falar de 200 mil milhões e só estamos a olhar para aquilo que foi o montante captado a nível da IPO. Se nós olharmos para o montante procurado, cerca de 1 bi, eu ainda acredito que se calhar podemos recuar 3 ou se calhar 5 anos e não conseguimos ver nenhuma operação em África que tem esse nível de procura. Então, o mercado está completamente diferente. Nós antes do IPO, nós tínhamos 4 empresas, tínhamos um volume de negociação um bocadinho estável. Hoje, nós vimos o efeito pós o BFA. Primeiro, podemos olhar para o número de investidor que cresceu. Desde que foi anunciado o IPO do BFA, acho que foram mais de 2.000 ou 3.000 contas custódias que foram criadas. Então, só o fato do mercado se aperceber, já era percebido por parte do mercado, estava todo mundo à espera, porque o IPO do BFA faz parte do programa de privatização de Propriv, e estava todo mundo à espera, né? Mas desde que foi anunciado, o próprio mercado se expandiu em termos de números de investidores, não só investidores de retalho, que são aqueles que nós acompanhamos sempre, mas também a nível de investidores institucionais. Nós nunca vimos numa operação, acho que o Silveira também fez uma comparação interessante nesse quesito, em que tivemos tanta participação dos institucionais, que já era uma coisa que o mercado estava à espera. Sim.
Porque quando você sentava, ou quando nós ouvíamos, né, em palestras, em conferências, tanto os fundos de pensões, tanto as empresas que têm muita liquidez, tanto outras instituições financeiras, todo mundo dizia que o nosso mercado de capitais não tem profundidade, não há opções de investimentos, mas com a operação do BFA, e por causa da dimensão da operação do BFA, 220 mil milhões de kwanzas, quase 4 vezes mais que a última grande operação que foi Dubai, que cerca de 40 mil milhões. Então, por conta do volume da operação, né, do montante da operação, a importância e a qualidade também do ativo, que foi o BFA, nós tivemos muitos investidores institucionais. E a Bolsa de Valores é uma coisa interessante. As pessoas, quando entram, não saem. Ou se saírem, tem que ser substituída por alguém. Ou seja, se nós estamos a falar que no mercado entrou 220 mil milhões, esse capital não sai. Mesmo se tu quiseres vender, alguém tem que entrar para comprar a tua share. Então, a capitalização bolsista do mercado cresceu. Nós tínhamos antes do BFA cerca de 2 bilhões, vou falar em dólar, porque Kwanza também fica muitos números. Tínhamos cerca de 2 bilhões de dólares em termos de capitalização bolsista. Após o BFA, nós tínhamos quase 3 bilhões e até a data de fecho passou os 3, porque todas as outras ações também começaram a valorizar. E podemos depois, ao longo, também falar um bocadinho do que é que se deve a esse fenómeno de valorização. Mas pronto, BFA foi um divisor de água, porque aumentou a base de investidor, expandiu a capitalização bolsista, aumentou o volume de negociação e levou a reboque todas as outras empresas que estão admitidas à negociação. E também deu uma visibilidade, que isso é super importante. Eu acho que eu já disse isso publicamente e digo também que o Rui tem feito um trabalho espetacular em promover o nosso mercado para fora, a nível da região. Angola não pode estar isolada, estás a ver? E a operação do BFA deu visibilidade internacional do nosso mercado de capitais. Assim, isso é fantástico, estás a ver? Isso, acho que isso é uma coisa que só nos vai beneficiar para a frente. Sobre essa visibilidade no mercado internacional, ou regional, né? Regional, assim mas é internacional também, porque nós vimos, eu particularmente vi isso também no Doing Business que aconteceu esse ano em Portugal. Uma das perguntas que foi feita ao Odair foi justamente sobre o montante a ser alocado, 200 milhões de euros, e a questão foi, será que o Angola tem capital suficiente para conseguir, para conseguir enxugar essa oferta? E nós vimos que tinha capacidade de muito mais. E isso, parto já aqui para o Silveira, foi mais de 1 bilhão só em procura. Dentro do IPO do BFA saíam mais 3 IPOs. Numa questão de timing, não seria interessante, uma vez que ficou muito dinheiro que poderia ser alocado nesse IPO, tinha um limite, claro, mas acabou por ficar muito dinheiro por fora. Não seria um timing oportuno para outras empresas aproveitarem essa deixa e entrarem também para o mercado? Claro, olha, primeiramente, Sérgio, muito obrigado por ter me concedido este privilégio de estar aqui. É a primeira vez que venho cá ao Econotalk. Não é a primeira vez, na verdade já tivemos online. Sim, já tivemos e online. Agora temos a primeira vez aqui em contacto físico no podcast. E tem sido um prazer acompanhar o vosso trabalho e estar a ver aqui o vosso desenvolvimento a nível da criação de conteúdos, a nível da disseminação do conteúdo para o nosso mercado. Olha, era sim uma boa oportunidade de se aproveitar aqui a liquidez que foi colocada no mercado e não entrou para o mercado e ser apresentada uma segunda oportunidade, uma segunda alternativa de investimento, por exemplo, pegarem o Standard Bank e atirarem logo para a bolsa na semana seguinte. Mas também temos que olhar aqui um aspecto. Isso seria uma coisa assim boa, mas tinha que partir logo do pipeline. Tinha que partir logo do início, a estratégia de, olha, vamos divulgar o BFA e depois agora vamos colocar o Standard Bank uma semana ou um mês até, porque o dinheiro está aí, ainda está aí pendente. Não acreditamos muito que os 7 bis, os 8 bis que ficou pendente, os 800 mil milhões que ficaram pendentes, já foram canalizados para outros projetos. E seria assim importante que isso ocorresse, mas não, as coisas no final do dia acabam não acontecendo deste jeito. Há um roadmap que deve ser seguido, há procedimentos que devem ser validados.
muita negociação fica por detrás. Nós vimos que a operação do BFA, por exemplo, levou 20, 30 dias para ocorrer, mas aquilo tem sido negociações atrás de negociações por muito tempo. E é bem provável que a Unitel ou o Standard Bank ainda estejam nestas fases das grandes negociações, advogados, redigir prospectos e até mesmo na fixação do próprio preço da operação. A equipa que vai fazer o valuation e fixar o preço não faz essa fixação no exato momento em que está a ser, por exemplo, redigido o prospecto. É um trabalho que é feito muito exaustivo. E talvez por isto é que não entrou logo de seguida. Mas esta operação nos ensinou que o nosso grande medo, até eu particularmente, eu estava muito receoso. E a minha expectativa, por exemplo, de rateio seria algo idêntico ao Dubai ou no limite 50%. Isso por quê? Porque de todas as operações que nós vimos, eu fiz até um trabalho de somar a procura, nem foi o valor arrecadado, mas a procura de todas as operações. Eu fiquei assim a refletir fogo. O somatório de toda a procura que ocorreu até a data de hoje equivale a metade ou quase a metade, um pouquinho acima da metade daquilo que vai ser a arrecadação do BFA. Será que isso vai acontecer? Nós estamos a somar a procura de grandes bancos, estamos a somar a procura do Dubai, que foi a primeira empresa e talvez só não teve o grande sucesso que teve. Foi um sucesso, mas o rateio foi de 70%. Foi 70%. 70%. Foi a primeira operação. Teve o sucesso, mas eles sofreram muito. Imagina ser a primeira empresa a redigir um prospecto. Imagina ser a primeira empresa a saber como é que o mercado vai reagir. Eu, como institucional... O que é mercado de ações. Exatamente. O que é conta custódia. O que é conta custódia. E apesar do sacrifício que houve, ainda teve rateio. Ou seja, o mercado já deu aqui um belisco que, olha, nós estamos a favor do mercado de ação. A bolsa de ação vai arrancar. E se nós observarmos, apesar de ser a primeira empresa, os primeiros a acreditarem no mercado de capitais foram os particulares. Porque a procura a nível dos particulares foi excepcional. Então, mas se o BAE provavelmente executasse essa transação depois de ter todo o sofrimento, a Bodiva tinha que ser a primeira empresa como bolsa, teria que ser a primeira empresa a dar aqui o primeiro passo, a entrar para o mercado de capitais. A dar exemplo, exatamente. Mas se nós observarmos como ocorreu essa operação e como ocorreu a operação do BAE, só teve aqui essa grande diferença justamente porque o BFA aproveitou do sofrimento, do sangue que todo mundo derramou durante essa toda a trajetória. E depois, juntando aqui com a solidez do banco, juntando com o fator do banco ser referência a nível nacional, eu acho que todos os avós sentem-se muito confortáveis em ter conta bancária no BFA. Nós jovens provavelmente nem tanto, mas esperamos que os nossos colaboradores tentem mudar agora essa realidade. Eu tenho conta no BFA. Eu tenho, mas tenho agora muito recente, justamente porque também estava com medo de não serem abrangidos todos os intermediários financeiros na operação. Mas aí está o tema. O fato a operação foi um excelente sucesso, apesar de todo o receio que o mercado teve. O mercado pegou em todos os analistas, os investor banking que fizeram o valuation, pegou ao Lopo, pegou a mim, deu-nos umas chapadas da cara e demonstrou que, olha, nós temos 1,114 bilhões para fazer esse mercado acontecer. E seria muito oportuno o Estado olhar para isto como uma oportunidade. E não só o Estado, nós tivemos, quando aconteceu o IPO, eu estive a conversar com o pessoal da Bodiva, e há uma sede muito grande da direção da Bodiva em ver as PMEs a entrar para a Bolsa. Um dos grandes pontos que tem se discutido muito hoje é a questão dos papéis comerciais começarem a funcionar. E são dívidas de curto prazo que as empresas podem fazer um rising fund neste tipo de segmento e movimentar mais na nossa bolsa. E também os IPOs que venham, que não sejam só a ser feitas pelo Estado. Então, o mercado demonstrou que existe a apetite, existe a vontade de fazer isso. Podemos até levar aqui algumas questões que estamos a falar de 1,114 bilhões, mas talvez esses 1,114 bilhões estejam canalizados 50% em um grupo específico. Mas se nós retirarmos 50% de um bis que vai para o outro público em específico, ou o público geral, provavelmente ainda assim seria um montante muito considerado e que não foi possível em nenhuma outra operação. Ou seja, não é muito por ter carrinho ou qualquer outro big player que nós achamos que fez parte da operação, mas é mesmo o movimento que o Lopo bem mencionou.
mais de 5 mil, 6 mil. Acho que até a última vez que eu vi estava em 6 mil e tal contas custódias criadas. E essas contas custódias criadas foram maioritariamente de particulares, porque os institucionais, na sua maioria, já têm uma base de contas custódias criadas. Eu queria só aqui adicionar o sucesso da operação do BFA. Pronto, foi um sucesso porque o BFA encontrou uma estrutura toda de suporte já montada. Né? O sucesso do BFA não deve só ao BFA, mas também a todos os outros que já passaram. Sangraram para conseguir já fazer sangraram o BAE por essa operação. Mas também porque, e estávamos a falar com o Daí no Ring the Bell, que todo o ecossistema do mercado de capitais abraçou essa operação. Nós estávamos a falar de 220 mil milhões. Todo mundo estava preocupado se o mercado ia absorver. Então, todo o mercado abraçou essa operação. Porque se a operação não corresse bem, estaríamos todos. Todo mundo ia sentir o impacto. Educadores financeiros, corretoras, distribuidoras. Não, até o mercado internacional olha, estes são miúdos, não estão preparados para o mercado de capitais. Então, todo o ecossistema de educadores financeiros, corretora, abraçou essa operação, porque essa operação não podia falhar. Né? E o movimento também da BFA Capital Market em trazer todos os agentes de intermediação. Esse movimento, acredito que seja do colocador em si. O colocador é quem decide. Mas acho que isso, quem decide é o colocador, não? Não sei. Pronto, quem estruturou a operação é a BFA Capital Market. Sim. Agora, a proposta de fazer assim podia vir deles ou podia ter vindo do eu ainda acredito que seja a BFA Capital Market. Sim, porque mesmo na redação do prospecto estava que ele seria o líder do consórcio. E como líder do consórcio ou líder do colocadores, provavelmente eles tinham autonomia, não sei se isso aqui é oficial, mas acredito que eles tinham autonomia de poder chamar quem tivesse que estar a aparecer nesta operação. E eles olhavam para aquilo, nós até podemos albergar aqui as nossas 1 milhão de contas custódias que nós temos, porque a BFA tem as maiores contas custódias, mais 50% do mercado das contas custódias estão detidas pelo BFA. Mas eles observaram aquilo, poderemos ter condições de albergar toda essa liquidez. Até porque o tema da liquidez era justamente por conta dos intermediários que poderiam estar a participar. Porque todo o dinheiro tinha que ser transferido pelo BFA só para colocar a intenção. Mas eu acredito que isso também seja um movimento do próprio colocador que tem interesse da sua operação ser um sucesso e olhar, é um montante muito grande. Ter só uma intermediária financeira pode não ser interessante. Então, não obstante a tu seres líder do consórcio, eu preciso que tu chames o intermediário tal. Eu acredito que também possa ser um interesse que parta do próprio colocador, não do intermediário financeiro líder da operação. Mas seja qual for a razão, o movimento foi um movimento bom. E também para ser uma mudança de paradigma, assim, nós temos muitos agentes de intermediação. Eles não precisam estar a competir por quem abre mais número de conta custódia. A conta custódia são um veículo, estás a ver? No fim do dia eles competiram, os agentes de intermediação, em quem consegue captar mais. Porque isso não vem o dinheiro deles. Exatamente. Onde vem o dinheiro deles. E colocas todo mundo a vender a operação. Isso é uma questão que eu queria fazer. O sucesso dessa operação está ligado ao número de colocadores que nós tivemos? Ou foi só algo... Não, é um conjunto de coisas. Se me permites avançar, eu até estava aqui, apontei logo sobre a questão do sucesso da operação e estávamos a falar que perguntaste ao Silveira se outras operações que viessem logo a seguir podiam aproveitar essa liquidez. Sim e não. Contanto que, e são os critérios que determinam o sucesso dessa operação, não é só uma questão de liquidez, porque podemos ter um BI e os investidores não estarem interessados a meter esse BI noutro sítio. Exatamente. Então, o sucesso dessa operação deve-se, primeiro, à qualidade do ativo. Né? Estamos a falar de um banco robusto. Podemos também associar a estabilidade dos resultados. O BFA é chamado de campeão de lucros, não só por apresentar lucros, mas lucros consistentes. E essa consistência faz toda a diferença. Tens lucros consistentes, tens um banco sólido, né? Tens o banco que tem o maior número de contas custódias, é o segundo em termos de captação de depósitos, é o maior em termos de ativo. Ainda tens um banco, que também tu não encontras muito em bolsa, disposto a pagar dividendos. Estás a ver? Quando um banco coloca os seus acionistas com prioridade, para 50%. Se olhares os resultados passados, nos últimos 4 anos,
o BFA teve um payout de 50%, ou seja, 50% dos lucros de forma consistente distribuiu aos acionistas. Vamos para os acionistas. Nenhuma outra empresa até agora teve um payout semelhante, né? Variam entre 40% e 45%. Então, a qualidade do ativo, a estabilidade dos resultados e o preço, um bom valuation, é que se calhar tornou atrativo essa operação e fez um sucesso dessa operação. Então, conjugas a qualidade do ativo, conjugas o fato de ter todos os agentes de intermediação pela primeira vez, conjugas o fato que o mercado expandiu, estamos a falar do 5º ou 6º IPO, né? A depender do... Porque eu sei que muita gente quer excluir a CREP, mas temos que falar da CREP. Mas temos que falar assim. Temos que falar da CREP, porque aí houve lesson learning, estás a ver? Mas estamos a falar do 5º IPO. E o maior lesson learning disto, Lopes, só para complementar, foi justamente o tema do valuation. Foi o tema do valuation. Ou seja, não é só porque vamos fazer uma operação, está muito relacionado também com a precificação da própria operação. O Standard Bank podia vir logo a seguir, mas se eles meterem um preço que os investidores não estão, esse bi nem sequer ia para o Standard Bank. As pessoas tinham preferir pegar esse dinheiro e colocar num outro sítio. Mas o que nós ouvimos muito do mercado é que o intervalo de preço do BFA estava muito alto, porque tivemos aí a ENSA, tivemos a Bodiva e o próprio BAE que venderam a preços um pouco mais reduzidos significativamente. Não, pronto, como educadores financeiros não posso permitir, né, nós abordamos isso, preço mais alto ou mais baixo. Preço nominal só assim não nos diz nada. Né? O Standard Bank pode vir dizer que cada ação é 1.000 kwanzas, 1 milhão de kwanzas. Só olhar, e esse também é uma questão de literacia, e os podcasts, e nós temos esse trabalho que fazer, porque as pessoas estavam a comparar, a dizer, não, 49.000 kwanzas foi o dobro do preço do BFA. Do BAE. Mas o BAE tem 19 milhões de contas, 19 milhões de ações. O BFA tem 15 milhões de ações. Então, tu não podes olhar só o preço spot para dizer se está mais caro ou está mais barato. Agora, claro que fraccionar pelo número de ações e teres um preço unitário mais reduzido ajuda também. Mas aí ao fraccionar, tu observares o número de ação, tu vais ter uma percepção de que existe um aumento da base da ação. No final do dia não houve, porque tu fracionaste tanto o preço da ação quanto a quantidade da ação. Mas para quem vai entrar ao mercado de capitais pela primeira vez, que foi o que aconteceu, por exemplo, com a Bodiva tinha 200 ou 100 mil ações apenas. E do nada, quando foi ao IPO, foi a 600 mil. Mas isso por quê? Isto porque eles pegaram e reduziram o preço da ação, aumentaram o número da ação, deu a percepção de que há mais ações a serem transacionadas, mas no final do dia era tudo como uma forma de poder trazer um valor facial da ação muito mais baixo. Então, quando nós vamos fazer a avaliação se a empresa está cara ou barata, nós não podemos olhar apenas para o valor de face. Eu posso te dizer que tu vales 10.000 kwanzas, mas se estes 10.000 kwanzas, eu ao pagar estes 10.000 kwanzas, estou a receber um resultado de 5 kwanzas, estou a pagar um prêmio absurdamente alto. Então, está muito relacionado a isto. E quando as pessoas falavam sobre o tema de estar caro ou barato, eu por acaso assisti a live que o Lopo fez com o Odeir, e ele explicou muito bem a diferença entre capital social, entre valor nominal, o valor da ação, o preço da ação e o valor contabilístico. Então, nós como educadores financeiros precisamos transmitir essa mensagem às pessoas, que o barato ou caro não é pelo preço que tu vês de face, mas aquilo que está a estrutura por detrás da formação daquele preço. Porque o número da ação conta, e depois quando a empresa é transacionada, não apenas o número da ação conta, mas como o próprio resultado que vai ser transferido para os capitais próprios também conta para a precificação do próprio ativo. E aí tu vais saber se estás a comprar ela cara ou barata. Eu tento explicar, por exemplo, quando falamos de número de ações, usar a questão de uma pizza familiar. Né? Se tens uma pizza familiar, ela pode ser dividida em 4 fatias, em parcelas maiores, ou pode ser dividida... Mas é exatamente a mesma mas o tamanho é o mesmo, estás a ver? Então, se tens uma fatia maior, não precisas dizer que aquilo está... Pronto, o bolo maior é maior ou menor, né? O tamanho da pizza. E depois tem o Carlos Rosado fez, acho que foi ontem, no Economia Sem Macas, fez uma análise também sobre a questão do preço e tudo mais. E ele usou como métrica o preço sobre valor patrimonial das operações. Então, se os investidores quiserem perceber se uma ação está cara ou está barato, pronto, aí precisariam de usar outros indicadores múltiplos para poder comparar uma operação com outra, né? Pode ser o preço sobre valor patrimonial, o preço sobre lucro, para comparar como é que foi uma, como é que foi outra. E depois tem a métrica mais usada em termos de valuation, é o DCF, né? Tem a ver com a expectativa que o investidor pretende receber da empresa. Né? Por exemplo, se temos um banco como o BFA
que distribui mais dividendos do que o buy, em termos de valuation podem ter valores também completamente diferentes. Então isso influencia para ver se está caro ou está barato. Mas eu acho que até antes do IPO nós podíamos discutir se estava caro ou barato e podíamos nos agarrar aqui até chegar a uma conclusão. Mas logo a seguir estamos são 4 dias ou 3 dias depois do 4 dias, dia 4 dias o próprio mercado deu a resposta, né? Porque a ação saiu de 49.500 chegou até o pico de 120 mil kwanzas. Né, o que mostra a disposição dos investidores a pagarem mais além do preço definido. Então podemos chegar à conclusão que o preço, pelo menos, não deve estar tão caro quanto as pessoas diziam. E olha que esta valorização da ação, e essa semana eu estive mesmo bem dedicado a observar a movimentação do mercado, justamente porque eu queria perceber qual era o motivo subjacente à valorização das outras ações dentro da bolsa. Já vamos chegar nesse ponto. Só para complementar aquilo que o Lopes esteve a dizer, a valorização do BFA, diferente do que aconteceu com os outros IPOs, e eu gosto muito de avaliar as operações, 5 dias, 10 dias, o que é que ocorreu? Se nós observarmos aquilo que ocorreu com a ação do BFA, em específico, só o BFA, as transações quase que dobravam dia após dia. No primeiro dia foi negociado 500 mil milhões, no segundo caiu um bocadinho para 300 e ontem, aquilo foi a loucura toda em 3 a 4 mil milhões de kwanzas. Então, não é apenas uma procura artificial, uma procura maquiada do tipo louco, meteu uma ordem de uma venda. Eu tinha um grande receio em fazer especulação nessa operação e... não vou entrar aqui em tema de especulação agora, mas eu tinha muito receio em fazer... Mas faz parte da liquidez ao mercado. Fazer muita especulação. Não, porque depois as pessoas começam a entender, não, se o Vera faz isso, eu também vou começar já a fazer. E depois começa a dar aqui algumas zebras. Mas eu queria fazer alguma especulação e o meu maior receio era, se o preço não subir, eu vou vender uma ação hoje, uma ação amanhã, e eu depois vi que nem seria necessário fazer isso, porque o book de compra estava extremamente alto e bem feito. Olha, na terça-feira eram tipo 600 mil ações a serem adquiridas. Na quarta-feira, 300, 400 mil. Eu vi até aqui um gajo que quer efetivamente ser dono do BFA. Então, foi uma subida, uma valorização do preço, não de forma artificial, porque não existia a procura. A procura estava aí e o mercado dizia, 49.500 kwanzas é muito pouco. Eu acho que posso dar muito mais. E não só deram mais, como deram 144% acima daquilo que foi vendido. Não, isso é espetacular o que o senhor está a dizer. Pela primeira vez, essa foi a primeira operação que não foi preciso fazer nada para chegar ao preço que eu queria para sair. Não foi preciso fazer nada, porque noutras operações, né, qualquer investidor compra sempre uma quantidade superior àquilo que pretende ficar na carteira para depois revender. E tu tens um preço target que queres revender. Nas outras operações, né, nós vamos deixando umas migalhas, dar aí uma ordem para o pessoal, para levar o preço onde você quer. Nessa operação, você ia lá no livro Dorner e você via, eu não preciso fazer nada. Não precisa fazer nada. Você precisa assistir o mercado. Quem está a comprar já está a fazer o trabalho. Exatamente. Eu acho que o mercado cresceu, expandiu-se tanto e super feliz com essa operação. É o banco de todos os angolanos. Sim. Mas tem um ponto. Eu disse, esse não é só do BFA, esse é o mercado todo. O mercado. Tem um ponto que as pessoas esquecem-se de trazer para a mesa, que é o comportamento dos investidores. Os investidores nem sempre são racionais, muitas vezes são emocionais. Eles olham, eu tenho um sentimento muito grande por esse banco, por essa empresa, etc. Então, é um ativo que vale a pena. E as pessoas nem sempre colocam isso em cima da mesa. Quando vão analisar o preço dos ativos, quando vão analisar as transações que acontecem no mercado. E quando essas ações acabam por passar aquilo que era a expectativa delas enquanto analistas, pensam que as pessoas não fizeram análise correta, colocaram a emoção na frente da razão, mas isso é normal que aconteça, porque nós somos seres humanos. Sim. E nem sempre, em todo momento, nós somos racionais. Às vezes colocamos a emoção à frente da razão. E é natural que isso aconteça. Vocês tocaram num ponto que eu achei interessante, que é o aumento do nível de investidores institucionais nessa operação. Por que isso aconteceu? Por que houve esse aumento de investidores institucionais? Por que tivemos mais empresas interessadas em comprar outra empresa? Pronto, primeiro porque eu bati durante muitos anos nessa tecla. Falava-se muito em literacia financeira. E estavam sempre a atacar os particulares.
Mas eu estava sempre a dizer que não é só os particulares, mesmo dentro dos institucionais, tu tens pessoas que ainda precisam de literacia financeira. Tu reunias, podias sentar com diretores financeiros de grandes empresas que movimentam milhões e milhões e não entendem o funcionamento do mercado de capitais. Né? Você sentava com pessoal que trabalha, né, para não dizer as salas de mercado, mas pessoal de fundos de pensões, você sentava com algumas empresas institucionais e não percebiam o funcionamento do mercado de capitais, não sabiam o básico do básico, como ganhar dinheiro com ações. Tá vendo? Mas nessa operação, o trabalho foi tão bem feito por todo o ecossistema que finalmente os investidores institucionais despertaram. Começaram a olhar com o nosso mercado de capitais como deveriam estar a olhar desde o princípio. Né? Nós estamos aqui desde Dubai, até antes mesmo Dubai, a partilhar a mesma mensagem. Não quer dizer que a mensagem mudou. Hoje, pela primeira vez, os institucionais começaram a ouvir e viram o mercado de capitais como uma coisa séria. Né? Por isso é que despertaram. E o segundo tem a ver com a qualidade do ativo. Eu digo sempre, se tu tens, e muitos institucionais, não sei, mas eu acho que deve ter também influenciado porque é que uma empresa compraria outra empresa. E foi em qual resultado? Não me lembro se fiz análise na ENSA, acho que foi na ENSA, estava a analisar a rentabilidade dos capitais próprios. Se eu tenho uma empresa que tem um retorno of equity abaixo de 5%, eu devia pensar, se calhar faz mais sentido vender a empresa toda e colocar num depósito a prazo, porque a rentabilidade dos capitais próprios é uma métrica simples que mede o quão eficiente é a empresa. Porque se eu tenho lucro, por exemplo, 50 mil milhões, eu tenho uma decisão. Dou essa totalidade do lucro aos acionistas e eles vão procurar uma opção de investimento melhor ou vou reinvestir na empresa. E essa decisão é baseada em termos de, tu olhas o indicador que é a rentabilidade dos capitais próprios. Há muitas empresas aqui que não têm, e se tu olhas o retorno of equity do BFA, está acima de 30%. É dos poucos negócios, né? A banca, alguns bancos do BFA também se inclui, que têm rentabilidade acima da inflação. Nesse preciso momento, em termos do mercado financeiro, nós não temos nenhum produto financeiro que dá uma rentabilidade acima da inflação. Podíamos talvez falar as OTMEs ou as OTX, mas o câmbio também está estável desde o início do ano. Então, o mercado de ações, e eu acho que os institucionais olharam para isso, eu tenho excesso de liquidez. Né? A rentabilidade dos meus capitais próprios está abaixo da inflação. Se eu quiser melhorar os meus resultados, mesmo até diante dos meus acionistas, em vez de eu pegar a minha liquidez, colocar num depósito a prazo e no final do ano apresentar uma rentabilidade de capitais próprios baixa aos meus acionistas, se calhar faz sentido pegar uma parte da liquidez, comprar uma ação que tem uma rentabilidade de capitais próprios melhor do que a minha e eu consigo potenciar melhor o meu próprio resultado. E isso se vê, nós observamos na Unitel, né? Que a Unitel no ano passado, mais 90% não, ela teve lucro operacional negativo, eu acho. E aquilo que a imprensa disse também é que a Unitel só teve resultados positivos por causa dos dividendos que recebeu do BFA. Então, é essa a percepção que há momentos que os institucionais se calhar começaram a ter, que a minha atividade principal não vai ser tão lucrativa que um produto financeiro que eu vou colocar. E ter na tua carteira um banco como o BFA ou um ativo que pode te ajudar em tempos de baixa é super fixe. E não só isto. Isto aqui é um ponto daquilo que é a expectativa das empresas de conseguirem, por exemplo, maximizar os seus resultados e conseguirem canalizar fundos quando a sua atividade operacional não está a cumprir com aquilo que deveria ser, gerar dinheiro para a empresa. Mas tem aqui um outro ponto que deve ser levado em consideração. Os institucionais... principalmente os institucionais, ou os não institucionais, no caso as empresas no geral, são capitalistas. Nós criamos empresas para fazer dinheiro. E quando nós criamos empresa para fazer dinheiro e nós vemos que, por exemplo, criamos uma certa soma de dinheiro, temos aí, por exemplo, em caixa 500 mil milhões de kwanzas, eu não vou querer ver esse caixa ali parado. E depois tem outro tema, se eu colocar num depósito a prazo, os depósitos a prazo hoje são, se não o pior instrumento financeiro que existe no nosso mercado. É um produto bancário, talvez ele cumpre com o objetivo do banco, mas se nós olharmos para aquilo que é o mercado de capitais, que já sai da bancarização e passa para os próprios títulos transacionados em bolsa,
a maior rentabilidade nós conseguimos extrair, até mesmo se nós observarmos, por exemplo, as obrigações do Tesouro, que para muitos é um bom investimento de longo prazo, mas as obrigações do Tesouro, por exemplo, daqui a 5, 6 anos, se tu observares a data em que compraste a tua obrigação do Tesouro e guardaste ela por 10 anos e depois fizeste a avaliação cambial, a tua perda ou o teu ganho real face às outras moedas, nem que somares com os teus dividendos, a tua rentabilidade fica um bocadinho para baixo. Não fica negativa porque vais compensar com os cupons, não dividendo, desculpa, com os cupons, vais compensar com os cupons, mas a perda cambial sobre o principal é acentuada. Mas tu, por exemplo, fizeres essa avaliação, não com a obrigação do Tesouro, não com o depósito a prazo, mas colocares até mesmo o impacto cambial na valorização das ações, podes até pegar a ação do BAE, Caixa Angola, até Caixa Angola que está assim meio dormenta, podes pegar quem comprou no IPO e guardou até a data de hoje essas ações, provavelmente ainda está numa situação positiva, independentemente da desvalorização do Kwanza. Então, as empresas conhecem isso, as empresas sabem que uma das formas de rentabilizarem melhor os seus ganhos é através da maximização da sua liquidez, e a única forma de maximizarmos a liquidez acima da inflação hoje em Angola é aproveitando as oportunidades em IPO. Eu tenho dinheiro parado, não vou deixar aqui parado no caixa, vou fazer um investimento na Bolsa de Valores. A ação duplica, triplica na Bolsa de Valores nas primeiras semanas, tenho mais liquidez, posso até cumprir com as minhas obrigações de curto prazo, com a rentabilidade que eu recebi da valorização da ação, e eu tenho mais dinheiro ainda para capitalizar no meu negócio. A Unitel teve resultados positivos justamente, não agora neste período, mas no ano passado, que foi tipo um ano de mudança de paradigma na esfera da Unitel, ela teve este ganho justamente por conta dos dividendos que recebeu do BFA. E esses dividendos recebidos do BFA, a Unitel utiliza para fazer o quê? Alavancar a sua própria atividade. Então, os institucionais sabem disso. Sabendo disso, as empresas sabendo disso e com uma boa gestão eficiente do caixa, eles conseguem fazer muito mais do que o que poderiam fazer com apenas a sua operação. Se o próprio Estado vai no mercado de capitais vender títulos para pagar despesas, por que eu como empresa não vou fazer isso? Esse é um ponto. Um outro tema aqui muito importante. Nós às vezes confundimos bancarização com literacia financeira. Hoje muita gente... Inclusão financeira, exatamente. Hoje muita gente, por exemplo, até funcionários da banca, funcionários do próprio sistema financeiro, entendem que são financeiramente educados ou que conhecem sobre como funciona a literacia financeira, mas no final do dia o que ele sabe é que tem uma conta bancária e faz depósitos a prazo nessa conta e faz a gestão do seu dinheiro é feito numa conta bancária. Então, entendem que saber como funciona o sistema, não diria do sistema bancário, mas como funciona o sistema financeiro dentro do segmento dos produtos bancários é ter literacia financeira. Mas a literacia financeira vai além disso. Nós conseguimos perceber isso justamente nas operações que ocorreram de IPO e não só, no próprio desenvolvimento do nosso mercado de capitais. Hoje nós vemos, por exemplo, funcionários bancários, principalmente, como o Lopo até mencionou, você vai numa reunião com um gajo que trabalha na banca, que trabalha no sistema financeiro e tem dificuldade sobre liquidação, conta custódia, o que é um cupom. Ele sabe que isto existe, mas no final do dia não sabe como utilizar. Independentemente de tu estares dentro do sistema financeiro, tu não tens literacia financeira. Então, hoje, ou até antes da entrada da operação do BFA, muitos estavam presos nisto aqui, de saber que não, eu tenho uma conta bancária, eu, por exemplo, tenho multicaixa, eu tenho educação financeira e tenho o conhecimento de como funcionam os produtos financeiros. Mas depois, quando entravam para aquilo que é o mercado de capitais, não existia domínio sobre isso. E o trabalho ao longo desse tempo foi fazer o quê? Uma grande evangelização para fazerem perceber que, olha, temos esse conhecimento, temos o domínio daquilo que é a bancarização, daquilo que é o que é ter uma conta bancária e parou por ali, mas o mercado de capitais e o mercado financeiro vai muito além de como funciona a banca. O mercado financeiro, a banca é um componente específico dentro do mercado financeiro. E hoje nós vimos que a base aumentou justamente porque se desconstruiu esse paradigma. Ainda tem isto, porque se nós observarmos, era expectável, por exemplo, que o rateio dentro a nível dos trabalhadores fosse
reduzido, passam muitos trabalhadores, mas se nós virmos, uma boa parte daquilo foi canalizado não por diversos trabalhadores, mas por trabalhadores que tinham como aportar. Ok, se nós entramos na conversa a respeito disso, existiram muitos fatores que tiveram aí por detrás, mas eu acho que a falta de dinheiro, sim, mas eu acho que a falta de literacia financeira também contribuiu, apesar do Kumbu, né? Não tenho aqui a folha salarial do banco, mas apesar do Kumbu pudesse ter sido um problema, eu acho que também a falta de literacia financeira contribuiu muito para que o rateio não fosse como, por exemplo, ocorreu para o público em geral. Eu acho nem teve rateio. Não teve rateio, não teve. Eu também entendo que é o tema que estava-se a colocar no tema do aviso 9, né? Porque que muita gente não consegue pegar o aviso 9, que tem um montante máximo de 100 milhões de kwanzas de crédito. E a conclusão que se chegou também é porque os salários são precários também, né? Mas na banca, no caso dos trabalhadores do BFA, não são precários. Mas pronto, há um limite também do que se pode, né? Estávamos a falar 300 mil ações, se multiplicamos por 49, acho que daria que 1,4 mil milhões, mais ou menos. Eu sabia que não iam conseguir absorver, teriam que ter muito dinheiro, porque também os bancários há um limite do que se pode conseguir. Sei que o banco ofereceu e todos os bancos têm feito a mesma coisa, oportunidade dos trabalhadores fazerem crédito, mas eu acho que mesmo se todos os trabalhadores fizessem crédito até o limite máximo da sua capacidade, não conseguiriam absorver. Mas se os trabalhadores se preparassem, como por exemplo o Lopes se preparou, mais o crédito, acho que seria mais. Ou seja, entra o tema da literacia, sim, entra o tema da organização financeira, financeira, as oportunidades. Mas eu concordo super com o Silveira quando ele diz a educação financeira, e vai muito além do mercado bancário e vai muito além também do mercado de capitais. Né? Até porque, por exemplo, e confunde-se muito a educação financeira com a inclusão financeira. Acha-se que todo mundo que tem uma conta bancária já está educado financeiramente, mas não necessariamente. Estás a ver? Porque só foi incluído ao sistema, porque vai muito além. E eu digo isso a várias pessoas, né? Quantas pessoas que inclusive trabalham na banca têm carro de mais de 20 milhões de kwanzas e não têm um seguro? Estás a ver? Isso é o básico, por exemplo, mitigação de risco financeiro é o básico da educação financeira. Né? Quantas pessoas, imagina, têm capacidade de poupar, mas não se preparam para a sua reforma? Se ele pergunta, a tua empresa oferece fundo de pensões? Não invisto porque a minha empresa não oferece, mas você pode subscrever um fundo de pensões até com contribuição de 1.000 kwanzas. Estás a ver? Quantas pessoas entendem... Há pessoas dentro da banca, e não falo só da banca, né? Digo como os americanos chamam de white collar job, né? Pessoas que trabalham em mercados financeiros ou serviços administrativos, né? Que atuam na área financeira, mas sabem que esses produtos existem, mas não sabem como tirar vantagem desses produtos. E é aí que reside a educação financeira. Eu não sei só a existência do mercado de capitais, não sei só a existência do setor de seguros, não sei só a existência do fundo de pensões, mas eu sei como tirar vantagem deles para mitigar o meu risco, multiplicar o meu capital e gerir a minha vida. Estás a ver, com facilidade. Você às vezes vê alguém que se depara, não sei o que, manda-me só o teu IBA do banco BFA. Diz, mas sabia que tem o Quick? Sabia que podia fazer transferência express? Essas pequenas coisas que supostamente estão criadas para facilitar o teu dia a dia, mas muita gente ainda não sabe. E a educação financeira é transversal. Estás a ver? E eu acho que nós estamos a ter uma mudança de paradigma. Os institucionais estão a olhar para o mercado financeiro como um todo, como tirar vantagem. Entrou muito os institucionais. A minha expectativa como entusiasta do mercado é que o volume de liquidez agora aumenta. Sim. Também porque estão os institucionais, agora os fundos de pensões vão poder também, estão dentro dessa operação. Temos também pela primeira vez fundos que foram criados, fundos de ações, vocacionados em ações, e que foram justamente criados para participar nessa operação, né? Standard do valor. Eu acho que a BX Gestão de Ativos também lançou acho que é o BFA Invest, a Eaglestone lançou um fundo, acho que até eles lançaram muito antes, que é o Eaglestone Nações. Então, pela primeira vez, nós temos, mesmo na indústria de OICs, que são os organismos de investimento coletivos, é um termo longo também para falar fundos de investimento. Podíamos ser como os brasileiros e simplificar, né? Vamos buscar a nomenclatura portuguesa somehow, do OICs.
Mas, tá no sangue. Está no sangue. E devíamos também mudar esse paradigma, porque eu acho que se nos aproximássemos mais do mercado de capitais brasileiro, que é muito próximo ao mercado de capitais americano, teríamos crescido muito mais. E todas as limitações estão aí. Mesmo estávamos a conversar sobre, que já dá um pulo, depois como moderador vai voltar para o tema, mas estávamos a conversar sobre, por exemplo, o tema da liquidação financeira. Por exemplo, no mercado brasileiro e no mercado americano, tu mandas o teu dinheiro para a corretora e fazes toda a operação na corretora e depois tiras o dinheiro para a tua conta. Aqui não. Aqui o mercado financeiro, a liquidação financeira é banca a banca. E a ordem é que resiste a corretora. Isto cria um problema. Podemos também resolver de outro jeito, mas se nós tivéssemos a mentalidade dos brasileiros ou dos americanos, já teríamos resolvido isso muito antes. Que é o tema de que você não consegue fazer hoje day trading, várias negociações, porque estás a esperar que a tua liquidação financeira alguém no tem dia que estar a seguinte... trabalhar e clicar no botão. Por exemplo, eu se quero comprar, vender as minhas... Por exemplo, no último dia, imagina dia 25, não participei da operação. Se eu quisesse vender as minhas ações do BAE para comprar as ações do BFA no dia 25, eu não conseguia. Eu podia vender até as minhas ações do BAE. Já ter liquidez para poder... Exatamente. A liquidação financeira só viria dia seguinte, que seria dia 26. Isso é uma coisa muito simples de resolver. Depois ainda tem o tema do final de semana. Ainda tens o tema do final de semana. Isso era uma coisa extremamente simples, que eu não entendo porque é que nenhuma sociedade distribuidora faz. Ninguém está a pedir que o dinheiro venha na conta. O que está a pedir é que o meu saldo disponível para negociação seja alterado. Se eu já fiz uma ordem de venda, a ordem executou. Tanto é que até o e-mail, a nota de execução, agora as distribuidoras, pelo menos as que têm home broker, as que não têm também, outro tem. Pelo menos as que têm home broker, tu já recebes a nota e já está lá a simulação. Ou seja, a corretora, a princípio, ou a sociedade distribuidora, também outro tema, muitos temas. Aqui temos corretoras e distribuidora, mas pronto. O intermediário. O intermediário, né? Sim. Os americanos facilitaram e os brasileiros também facilitaram. É broker. Broker, acabou. Podia ser broker com licença tipo 1 e tipo 2, que esse tema também pode podcast. Mas os agentes de intermediação podiam ter mecanismos para atualizar o saldo contabilístico, conforme os bancos fazem. Eu vendi, né, o Sérgio deu uma ordem de venda, eu sei que o Sérgio, amanhã eu vou fazer a liquidação financeira e o Sérgio vai ter disponível um determinado montante para liquidação e o Sérgio já pode comprar a outra ação. E depois, quando eu fizer a liquidação, faço tudo de uma única vez. Estás a ver? Então, são esses temas que podiam até se calhar fomentar. Mas não vamos lá chegar. Eu acho que o mercado está a se expandir. Sim, claro. Os agentes de intermediação têm muito jovem, malta com boa cabeça. Mas acho que esse tema aqui, depois voltamos ao tema, mas só para comentar aqui algo que o Lopo mencionou, eu acho que isso já é um problema transversal, porque mesmo antes da mudança do próprio mercado de capitais, em que a banca atuava como intermediário financeiro, apesar do banco ser o gajo que está com o meu dinheiro e está com meus títulos, se tu executasses uma ordem, na mesma tinhas o tema do D+1. Ou seja, somehow, não sei porquê, mas hoje o problema é exatamente este aqui. Eu executo uma ordem e eu executava, por exemplo, através do banco. O banco era o custodiante dos meus títulos. Mas eu só vou receber o dinheiro. O gajo que está a fazer a liquidação financeira é o gajo que está com os meus títulos. Mas eu só vou ter o dinheiro na minha conta no dia seguinte. Ou seja, talvez por termos levado o sofrimento daquilo que era o paradigma anterior e depois quando movermos para os intermediários financeiros e a banca separada, quando fizemos a separação ou nesse processo de transição, levamos o modus operandi daquilo que já estava mal para dentro do novo sistema. Amplificamos o problema. E hoje, nós não estamos a dizer aqui que as corretoras precisam estar com as nossas contas, com o nosso saldo, ou seja, temos que pegar, transferir o dinheiro para a corretora. Não precisamos disso. O banco pode continuar a ser o responsável pela liquidação financeira, mas as corretoras, quando tu fazes uma venda, a corretora tem o conhecimento de que a venda ocorreu e que agora este título saiu da mão do Silveira, passou para a mão do Lopo. E o dinheiro do Lopo passou para o Silveira. Então, como o dinheiro do Lopo passou para o Silveira e a corretora já tem essa informação, eu tenho, por exemplo, um caso aqui, eu faço os meus investimentos em diversas corretoras e eu utilizo uma corretora para fazer os investimentos em moeda estrangeira. Mas tinha um problema, essa corretora, o banco, eu não tenho a minha conta bancária em moeda estrangeira no banco correspondente a esta corretora. Qual foi o problema? O meu dinheiro nesse momento, os meus cupons que eu recebi já 2 vezes, estão com a corretora. Então, ou seja, isso demonstra que a corretora pode ficar com o teu dinheiro. Agora,
O meu tema é, será que eles não estão a utilizar o meu dinheiro para fazer a operação? Devem O dinheiro não está comigo. fazer O dinheiro não está overnight. comigo, o dinheiro está com a corretora. A corretora já tentou fazer todos os esforços para conseguir regularizar a situação com o banco, já estão no processo de abertura da conta bancária em moeda estrangeira agora, depois de um monte de conversações. Mas o tema é, a corretora está com o dinheiro. Então, se a corretora pode ficar com o dinheiro por um período determinado, Sim. eu posso fazer também negociação sem o dinheiro estar disponível na minha conta bancária. sim. Ou seja, o saldo disponível é um, saldo contabilístico é outro. Yeah. Se o meu saldo contabilístico permanece intacto, por exemplo, quando eles me fazem a cativação do dinheiro numa operação de compra, eles podem exatamente fazer esse espelho quando eu faço uma operação de venda. Yeah. Então, meu saldo contabilístico aumenta, o disponível mantém-se intacto e faço a operação inversa. Posso comprar um outro título, até porque a corretora está com o meu dinheiro. Epá, Ou o dinheiro vai vir. Depois podemos juntar os intermediários financeiros, dar uma Isso é palestra super sobre easy. isso. Mesmo até para as corretoras e distribuidoras, só para fechar aqui o último ponto. Para eles isso é interessante, por quê? Porque o negócio de um agente de intermediação é volume. É volume, É negociação. Eu quero que o meu cliente compra e vende com mais frequência. Eu antes fazia, imagina, quando o portal até também o portal do investidor estava disponível, eu faço sempre, eu olho para as oportunidades em mercado primário e vejo para as oportunidades em mercado secundário. Há momentos que dá vontade de vender em mercado secundário e comprar num portal. Sim. Mas se tu não consegues fazer isso em um dia, não tens garantia que no portal amanhã vai ter a mesma oportunidade. Estás a ver? Então, se tivesse a oportunidade de poder vender e depois conseguir fazer a compra, seria fenomenal. Eu acho que esses temas são possíveis de resolver se nós continuarmos a insistir nesse tipo de conversas. Porque a mudança de paradigma que é passamos de olhar muito para o sistema europeu e olhamos para o sistema financeiro brasileiro, americano. Só vamos conseguir se realmente as pessoas começarem a demonstrar essa preocupação e apresentar como é que seria essa mudança e quais os benefícios isso poderia trazer. Acho que poderíamos começar a trazer mais discussões sobre isso. Se calhar começar a trazer os players do Brasil a virem para aqui, a mostrar como é que funciona, como é que eles fazem lá fora. Acho que seria muito, muito interessante. Mas voltando ao nosso tema, que é o IPO do Maioral em lucros. Agora vamos analisar. Acho que agora para este ano já não será o maior em lucros. Já não, né? Já não. Não sei. Não, mas O glorioso fez aí uma Dubai coisa. Está a voltar com toda a força. Tava Na muito realidade, em 2023 já foi o maior em lucro. Né? E eu acho que daqui para frente, se não acontecer nenhum perrengue qualquer no mercado, é provável que o buy vai Só que ele é muito galopante. O buy um dia está com 53% de rentabilidade, amanhã está em 12%. Mas é isso que eu gosto. Olha, a nossa luz aqui de fundo. O BFA, por acaso, ele é extremamente consistente, né? É muito tradicional, é conservador. Ele é o SP500. Exatamente. Conseguimos ligar? O buy é o Nasdaq. Tu sabes que aquilo pode cair e é bom, porque quando cair dá a oportunidade de entrar. Comprar. E sabes que é isso que eu gosto também no buy, é que eles tomam risco. E essa volatilidade é para quem toma risco, né? Cria soluções tecnológicas, cria produtos inovadores, por exemplo, o crédito pessoal online, isto aí esquece. Isso aí é fogo. Até agora eles já fizeram, daqui a pouco se calhar vai fazer um ano desde que eles disponibilizaram para um segmento de clientes, mas ninguém está a fazer. Sei que alguns bancos estão a trabalhar nessa solução, mas essa capacidade da banca ou do buy de tomar risco e dar o peito à bala para a inovação tecnológica, isso eu gosto. Boa. É muito interessante. Vamos continuar a trazer esses assuntos aqui, vamos continuar a discutir. Mas ainda o BFA ainda é o maioral dos lucros, ainda é o banco de todos os angolanos. E é nisso que vamos nos focar aqui na nossa... Eu entendo e concordo. Na nossa discussão. Qual o período que estás a olhar. Porque se for o último trimestre já nem pode dizer isso. O último trimestre de 2025, estamos a olhar para o acumulado. Estás a olhar para 2024. Vamos olhar a história. A história e o equilíbrio que trouxe até aqui. Sim, vamos olhar a história. Vamos analisar o IPO do BFA. A liquidação aconteceu no dia 29, na segunda-feira. Alguns até um pouco mais cedo. Sim, mais cedo, sim. E o toque de sino aconteceu logo no dia seguinte, logo no mercado, entrou já para o mercado secundário, para a bolsa, e logo no primeiro dia, nas primeiras horas, já começamos a ver transações, já começamos a ver ordens de compra e começou a acumular. Como é que vocês avaliam esse período do BFA? Esses 3 dias na bolsa, qual é a avaliação que vocês fazem do mercado? Gente fez muito dinheiro.
A bolsa está fazendo novos milionários. Sim. Eu acho que já vamos começar a falar isso. Vamos começar a falar começar a isso. falar Olha, e é um desafio para ti, né? E para a tua equipa da Econotalks para trazer esses dados, né? Eu já fiz isso uma vez, né? Também um bom de problemas, mas anyway. De trazer uma lista. Problemas para nós. Você como economista, passa aquilo como economista e um data, mas seria importante trazer quem são os milionários da nossa bolsa. Já é possível ver aí, principalmente para aqueles que trabalham na banca, os relatórios de contas dos bancos trazem quem são os maiores acionistas que estão no Conselho de Administração e nós podemos ver quem tem mais de $1 milhão na bolsa. Já é possível. Eu lancei o desafio para a Forbes, não aceitaram. Lancei o desafio para o Telegram, eles disseram que vão fazer, porque eu já não faço mais para não me trazer problemas por agora. Mas temos que criar essa cultura. Mas pode trazer o problema para nós, pode trazer. Eu vou trazer o problema para ti. Não, assim, também já era expectável, né? E eu fiz uma pequena análise para tentar olhar, se tu olhas para todos os IPOs, quantos dias foram necessários para o preço dobrar. De todos eles, o que levou mais tempo foi o buy, levou cerca de 106 dias, mas por uma razão muito específica. Primeiro foi a primeira operação e segundo porque eles próprios fizeram o preço cair. Porque depois da operação, a operação foi um sucesso. Travaram, Não, as ações próprias. Exatamente, o próprio buy decidiu vender ações próprias, então aquele preço bloqueou e caiu. Mas se tu olhares, todas as outras operações fizeram 7, 5, 6 dias para o preço dobrar. E do BFA já era expectável e eu tinha determinado o dia que sexta-feira o preço ia dobrar. Eu já sabia isso por causa do limite de variação estática e a dinâmica. Que por dia o preço pode variar 25%. No caso das ações. Se tu tens uma operação em que a procura te deu oferta 5 vezes, estava disponível, existem empresas, chegou a $1 bilhão, qualquer preço, estava claro, mas eu quero X, os investidores institucionais que não para conseguir as ações do BFA. Então, eu já esperava esse nível de valorização. O que eu não esperava, o Silveira também disse no princípio, é o volume de negociação. Porque nas outras operações, o que tem acontecido nos dias a seguir é que tu tens 1, 2 ordens só para levar o preço para cima. Não foi o caso. Tu tinhas muitas ordens de compra e poucas também ordens de venda. Tinhas poucas ordens de venda, mas ainda assim o volume na verdade, de não negociação... tinhas poucas ordens de vendas. As ordens de vendas nem apareciam. Justamente por conta do volume das ordens de compra. Estava a executar logo. Por isso é que tu fechavas com mais de 1.000 milhões por dia. Né? Ao ponto que na sexta-feira chegámos a 4.000 milhões. 4.000 milhões, sim. E eu acho que sim, espetacular, eufórico. Os investidores fizeram muito dinheiro. Podiam ter feito mais se o rateio fosse menor, mas sim, mas foi assim, foi on fire, totalmente fire. Uma verdadeira bolsa, né? Sim, muitos investidores por acaso ficaram tristes e com raiva de si mesmo por não terem colocado mais dinheiro. Aquela desconfiança, se calhar não vai valorizar. Estão muito tinha aqui um tema. Mesmo que tu não comprasses no IPO, por exemplo, prontos. Vou me utilizar aqui como exemplo. Na quarta-feira eu cheguei a comprar novamente. Ok, boa. Comprei, boa. Mas eu comprei uma coisinha porque eu sabia que no dia seguinte mais 25% estaria por cima daquilo. Era factível que mais 25% estaria. Então, eu estava com dinheiro, por acaso um dinheiro que eu pedi emprestado, depois eu estava para devolver o dinheiro à pessoa. E a pessoa estava sempre a me dar boa de volta. Vou te mandar já o IBAN, vou mandar já o IBAN. Eu pensei, por que eu não vou pegar esse dinheiro super, hiper, mega arriscado? Porque não havia nenhuma garantia que aquilo funcionaria bem. E era um bom dinheiro, porque eu queria ao máximo possível evitar o rateio. Então, qualquer fonte de financiamento que eu tinha na minha frente, eu utilizava. E tinha alguém aí que estava com excesso de liquidez, já havia conseguido investir no IPO o montante que ele perspectivava investir, que era mesmo muita massa. Eu disse, o restante que ficou aí na tua conta, manda para mim. Ele mandou para mim e depois da operação ter ocorrido, eu disse, mano, dá aqui o dinheiro, tá aqui o teu dinheiro, manda-me o teu IBAN para transferir. Ele não mandava o IBAN, eu não vou ficar com esse dinheiro aqui parado só assim a respirar na minha conta. Como assim? Tens que trabalhar. Mano, 5 minutos? Temos 5 minutos. E eu peguei o dinheiro, coloquei mais 25% no dia seguinte. E a liquidação, o que me espantou é o tema da liquidação. Uma das coisas que aconteceu nos IPOs passados é que tu abrias a bolsa, colocavas a ordem não era executada no momento. Eu colocava a ordem pelo corretor, que é na verdade um distribuidor, pelo intermediário, e no mesmo instante em que eu colocava a ordem, eu ia para as ordens, veio aquelas que foram executadas, e a infração de segundo estava executada. Justamente por conta disto, era muita procura
e que a oferta nem sequer aparecia lá no livro de ordens. Era quantas executado ações automaticamente. já foram vendidas? Foram Pelos nossos vendidas. Eu investidores? fiz isso por acaso. Acho que eu tenho aqui esse dado. Não, por vocês, não pelo mercado, por vocês. Sérgio. Você foi vendido o suficiente. O suficiente. Não, tá fofo. Yeah, foi o máximo que se conseguiu o suficiente. O dado que o Silveira aqui apresentou da rapidez das ordens, eu também vivi isso. Eu Aquilo é instantâneo. coloquei a minha ordem de venda na sexta-feira, consegui vender a um preço que eu considero justo para mim. E aquilo foi instantâneo. Eu coloquei um preço relativamente alto, mas logo que eu coloquei, em 2 minutos, eu olhei para o meu broker. Estava executado. Executado. Na realidade, sempre automático. que eu faço venda e o mercado, pronto, sempre que tem um casamento da ordem de compra, a ordem de venda é instantânea. Se queres determinar o preço, podes esperar executar, mas se queres vender logo, Venda mercado. eu vou dar Bolívia, vendo logo aquele executa instantâneo. Eu também faço sempre assim. E as pessoas não têm essa sensibilidade. Peixe pequeno não determina preço. Exato. Você vai lá o que tem e dá a ordem, estás satisfeito. É isso que as pessoas ainda, alguns investidores ainda não entendem qual é o procedimento ou qual é o processo que devem fazer. Alguns nem sequer olham para o livro de ordens Antes de dar a ordem. Antes de dar a ordem, imaginam o preço na cabeça deles e colocam esse preço de venda no mercado. Ontem, não sei se deram conta, mas quando o preço caiu para 99 ou 97, era uma ordem pequenininha, ou seja, o mercado já estava super alto. O gajo tipo colocou na cabeça que a ação estava a 96, vou vender também a 96. Colocou a ordem a 96, a ordem saiu e foi bem rápido e o preço voltou novamente ao normal. Sim. Justamente porque ele já tinha aquele preço na cabeça dele. Depois chegamos de novo ao 102, fechou em 100 mil. Fechou em 100, 101,7, 102. Interessante. Epá, já nos deram aqui a nota que estamos sem tempo. Gostávamos de continuar aqui a falar mais esse tema. Falar sobre uns 30 minutos, não? Foi tão rápido. Realmente rápido. Falar sobre dinheiro é sempre muito é sempre muito interessante. Mas pronto, chegamos aqui ao final de mais um episódio. Estivemos aqui a analisar o IPO do BFA e a dinâmica do mercado de ações. Acabamos por não falar também sobre o segmento o efeito que as ações do BFA acabaram por trazer nas outras ações. Acho que podemos. Com notas finais. O BCGA não seguiu, porque não seguiu a onda. O BCGA, olha, o BAI subiu. O BCGA não seguiu a onda por uma única razão. Eu fiz um meme contra o BCGA ontem. Mas o que aconteceu com o BCGA? Há aí uma política de proteção de preços. Do mesmo jeito que o BAI, por exemplo, colocou ações próprias à negociação, não são ações próprias porque, de acordo aos relatórios e contas do BCGA, não existem ações próprias, mas alguém tem colocado ordens de 15 mil ações à venda ao preço de 15.600. Okay. E essa é a segunda vez que isso acontece. Na semana passada estava bloqueado. Nessa semana eu tinha a expectativa que depois da última ordem ser executada deste lote grande de venda, a ação iria começar a subir, porque existiam ordens de venda em um preço superior a 15 mil kwanzas. Mas dava sempre a puxar alguém o preço lá dentro alguém que tem uma boa carteira esteve a bloquear o preço. E fez o quê? O BCGA, diferente até do próprio BAI, foi a segunda ação mais negociada na Bolsa. Tem sido, por causa do preço. Por causa do preço, tem sido muito negociado. O BCGA movimentou 43 mil milhões de kwanzas, 43 mil ações negociadas, enquanto que o BAI nessa última semana negociou 1.000 ações. 1.000 e tal poucas ações, apesar do preço ter disparado. Mas o que está a acontecer? Essa ordem grande de venda surgiu no início da semana. Até antes de ontem foi consumido tudo e antes do fecho do mercado surgiu novamente uma ordem grande no mesmo preço. Ou seja, é alguém que está a tentar manter o preço estável naquela zona. Por quê? Também não sei. Não sabemos. Mas é simplesmente manipulação. Mas de todas as ações, depois do BAI e da Bodiva, a ação mais negociada foi a do BCGA. Do BCGA. Okay. Eu acho que o efeito deve-se também por causa da... Primeiro, nós tivemos muitos investidores novos. E por causa do rateio, estamos a falar que as pessoas, 80% do montante que eles se predispuseram para investir voltou. Já que a gente já decidiu, esse dinheiro já está reservado para investir, vou ter que investir em alguma outra coisa. E foram para o mercado
encontraram as oportunidades que estavam e compraram essas oportunidades. E isso é a lei básica da economia. Quando a procura aumenta, então a tendência é que o preço também, tende a evoluir. E esse foi o efeito que criou. Embora eu tenha a minha própria opinião, né? Porque muita da valorização do BFA eu já estava à espera, porque é o processo todo do IPO. Das outras ações eu não estava à espera que valorizasse tanto. E algumas delas até, eu acho que foram valorizações sem fundamentos, porque se os investidores fizessem um cálculo daquilo que estavam dispostos a pagar, Bible, Diva, Ensa, todo o resto, has de ver que em termos de dividend yield, se estivermos a olhar para fundamentos, está abaixo de um depósito a prazo. Há muita gente que comprou aos preços de agora, a não ser que a pessoa espera ter aquilo na carteira por muito longo prazo para recuperar. Só se forem Warren Buffett, mas aí, o custo da oportunidade para quem comprou essas ações eu acho que vai estar muito abaixo, porque estive a fazer uma análise, até fiz um post engraçado no caso do Dubai, que é o preço de 100 e tal, mesmo que o lucro do banco ou o dividendo do banco dobrar, ainda vão ter um retorno de 6%. Para isso, mais vai meter depósito a prazo e voltar no mercado depois. Então, há muita valorização artificial, mas eu, como entusiasta de mercado, eu gosto, porque isso dá liquidez ao mercado. Sim. Agora, como acionista que quer comprar mais, para mim é prejudicial, porque não consigo entrar porque as ações estão lá em cima. Lá em cima. Mas é o mercado. O mercado é assim, é dinâmico. É muito bonito, começamos a ver que o nosso mercado está a ganhar esse dinamismo, está a ganhar essa liquidez. Enquanto investidores, sentimos um pouco... Queremos comprar mais, né? Fica um bocadinho complicado, mas enquanto entusiastas do mercado e ter aquele compromisso de ver o nosso mercado de capitais a crescer, eu acho que é interessante. Mas pronto, chegamos aqui ao final de mais um episódio. Obrigado, Silveira, obrigado, Lopo, pela vossa disponibilidade. Nós estamos a gravar aqui num sábado e dia estar com a família e poder contar com a vossa disponibilidade é muito, muito importante. E obrigado a todos também que nos acompanharam nesse episódio. Foi uma verdadeira aula sobre investimentos, foi uma verdadeira aula sobre o mercado de capitais. Pretendemos voltar aqui com mais assuntos ligados ao mercado de capitais, a investimento, à criação de património. Continuem a nos acompanhar nas nossas redes sociais, no YouTube da Papos TV, onde está integrado o nosso canal, Instagram, Econoplus _ LinkedIn, Econoplus, e na plataforma da Mirantes também, Econoplus. Obrigado a todos que nos acompanharam mais uma vez e nos encontramos então no próximo episódio.